Uhum. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula aqui. Nós estamos estudando todos os pontos da Lei 8.080. Lei 8.080 artigo por artigo, eu prometi isso para você. E uma coisa que eu queria falar logo de cara é do capítulo que fala dos serviços privados de assistência à saúde. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho disso. Nós vamos falar como que ocorre o funcionamento, como que acontece a estrutura, como que acontece todos esses elementos. De qualquer maneira, é o ponto que eu trago para os senhores. E para a gente ir andando, obviamente, nós vamos fazer uma menção a partir do artigo 20. O artigo 20, ele fala para nós que os serviços privados de assistência à saúde, eles vão ser realizados por profissionais liberais que são habilitados e também por pessoas jurídicas de direito privado. Isso é um ponto importante que ele traz aqui para nós. Mas essas pessoas, elas precisam atuar no que ele fala que é a promoção, a proteção e a recuperação da saúde de forma autônoma e de maneira independente. Esse é o principal objetivo que ele paira para nós no artigo 20. Dando sequência, obviamente, o artigo 21 ele é um pouco mais objetivo, que ele fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. O que isso significa para nós? Que qualquer pessoa ou empresa pode oferecer serviços de saúde, mas para respeitar serviços de saúde no Brasil, essas pessoas elas devem respeitar as normas legais, elas devem respeitar as normas vigentes. Isso é um ponto básico que nós temos. Por quê? Porque ninguém pode agir diante da ilegalidade. E o artigo 22, ele é bem legal também porque que ele fala para nós? Ele fala que na prestação desses serviços privados que se relacionam à assistência à saúde, eles devem seguir os princípios éticos e as normas do SUS. Nota-se que esse 22 ele está muito ligado ao 21, porque no 21 ele fala que você pode oferecer serviço à saúde, mas para oferecer a saúde, para oferecer serviço à saúde, ele tem que respeitar a lei. Aqui ele fala, aqui tem que oferecer serviço de saúde de acordo com princípios éticos, norma do SUS, além, óbvio, da legislação vigente. Tudo que é referente, ele coloca para nós, a condições de funcionamento. O SUS, ele tem o poder de regulamentar e ele tem o poder de fiscalizar o setor privado de saúde. Isso é uma outra observação importante. De qualquer maneira, nesses artigos que eu menciono para vocês, 20, 21 e 22, a gente precisa gravar algumas coisas. O que a gente precisa gravar de maneira geral? O que eu chamo sua atenção com base nesse dispositivo que fala sobre o funcionamento basicamente é que a iniciativa privada ela tem a liberdade para atuar na área da saúde, como eu mencionei. Mas sempre que for atuar, cumprir princípios éticos e normas do SUS. E esses serviços privados que vão ser oferecidos, eles precisam necessariamente do que? Estar de acordo, respeitando as fiscalizações das autoridades de saúde pública. Isso é um ponto importante também. Outra coisa sobre funcionamento de serviço de saúde, o artigo 23, que ele é um artigo denso, mas eu vou resumir para você, ele fala que empresas e capitais estrangeiros podem participar da assistência à saúde no Brasil. Mas para isso tem que seguir alguns termos. Qual que é o primeiro termo? O primeiro inciso é quando se trata de doações de organismos internacionais que são vinculadas à Organização das Nações Unidas, à ONU, entidades de cooperação técnica e financiamento de empréstimos. Ele coloca isso para nós. Outro ponto que ele coloca para a gente e que é importante nós destacarmos ao longo do estudo é que quando atuam com pessoas jurídicas para instalar ou operar
ou explorar hospitais gerais, mesmo que filantrópicos, hospitais especializados, policlínicas, clínicas gerais e clínicas especializadas. Quando for ações e pesquisas de planejamento familiar, então essa é a regra que ele traz no inciso 2º. Já no inciso 3º, ele fala para nós de serviços de saúde mantidos por empresas para atender seus empregados e dependentes, ainda que sem finalidade lucrativa e sem custo para a Seguridade Social. E outros casos previstos por legislação específica no inciso 4º, que a gente coloca aí também. Outros casos previstos por lei, ou seja, hipóteses que são futuras aí, ou normas complementares. Eu brinco que sempre que o legislador ele usa isso, ele está querendo falar assim, ó, o que eu esqueci, inclui aqui. Gente, o capital estrangeiro ele pode atuar no setor de saúde no Brasil, mas as regras elas são restritas e controladas por lei. No caso, as principais exceções são em relação a hospitais, clínicas, pesquisas aí de planejamento familiar, que a gente pode falar, e serviços internos e de saúde que envolvam as empresas. Então essa é uma outra condição que eu posso colocar para vocês. Tudo isso no ponto a ponto que a gente vai destacar, beleza? Bom, dando continuidade, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é da redação do artigo 24. O 24, ele vai entrar no capítulo que fala da participação complementar. O que é a participação complementar? A participação complementar é quando o SUS, mais ou menos assim, vamos imaginar que o SUS ele não tem uma capacidade suficiente para garantir o atendimento à saúde. Nesse caso, ele vai poder recorrer à iniciativa privada para complementar a assistência à população. Ele vai poder fazer isso. E aí, lá no parágrafo único aí na sua tela, deixa eu voltar lá, que eu tirei sem querer, ele fala pra gente que a participação dos serviços privados envolvendo o SUS sempre vai ser feito por meio de ou contrato ou convênio. Mas tem que ter contrato ou tem que ter convênio. Isso vai respeitar as normas de direito público, com a regra da transparência, do controle de fiscalização. Essas são as ideias que nós temos. Em outras palavras, o SUS ele pode contratar os serviços privados. Ele tem esse papel aí que a gente tanto destaca, que a gente tanto aponta. Mas para que ele possa fazer essa contratação aí, para garantir a cobertura assistencial, tem que ter um contrato ou convênio seguindo as normas de direito público, que de modo especial você vai estudar nas aulas de direito administrativo. Direito administrativo, de modo especial, vai trazer aí de maneira mais detalhada todos esses pontos. Para fechar o nosso raciocínio sobre o artigo 24, então, convênios, ele fala para nós, ou contratos precisam ser estabelecidos. O artigo 25, deixa eu sair da tela do 25 aí, que o 25 ele fala para nós o seguinte: nas hipóteses do artigo que a gente acabou de mencionar, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para entidades filantrópicas e sem engasguei aqui. Sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Quando o SUS ele precisa complementar a assistência, o que é a ideia que eu coloco para vocês? Então, as entidades que nós estamos falando aí de filantropia ou sem finalidade lucrativa, elas vão ter prioridade. Ao contratar serviços privados para completar o atendimento, o SUS prioriza um hospital filantrópico ou um serviço sem finalidade lucrativa antes de recorrer às empresas que são aí detentoras de um viés totalmente lucrativo. Então, essa é uma outra observação que a gente coloca ao longo do nosso estudo. Tem coisa pra caramba. Ah, professor, mas por que ele faz isso? Ele faz isso com o intuito justamente de levar em consideração ou de trazer à tona que a saúde ela não pode ser vista só como um comércio, mas ela tem que ser vista como uma necessidade básica de todas as pessoas. Por isso que ela traz essa razão para a gente considerar.
ok? Fica a dica. Meus amigos, parou por aí? Não, não para por aí. Porque nós também temos que analisar o artigo 26 da lei. Ele é grande, ele é extenso, mas eu vou resumir para vocês. E quando a gente fala do 26, ele fala que os critérios e os valores da remuneração, quando a gente tem um serviço que foi contratado pelo SUS, eles precisam ser definidos, esses valores a serem pagos, pela direção nacional do SUS. E esses valores eles vão ser decididos e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. A gente tem uma ampla análise aí. No parágrafo 1º, ele já vai falar para nós que para definir critérios de valores, de como vai ser pago, como vai ser reajustado tudo isso, ele tem que se basear em demonstrativos econômicos e financeiros para garantir a qualidade do serviço prestado. Porque senão a gente vai ter uma defasagem aqui. Já pensou o caos que vai acontecer? Agora, nos parágrafos 2º e parágrafo 4º, o que ele fala para nós? Ele fala no 2º que os serviços que são contratados pelo SUS, depois você vai ler no texto seco de lei, eles têm que seguir normas técnicas e administrativas do próprio Sistema Único de Saúde. Eles precisam respeitar, preste atenção, princípios e diretrizes para manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. O Estado não pode sair gastando dinheiro de forma irracional. Proprietários, administradores, dirigentes de entidades contratadas, a gente pode mencionar aí pelo SUS, não podem exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS para evitar um conflito de interesses, senão vai ficar meio que óbvio. E para fechar o raciocínio, o parágrafo 5º, que ele é bem extenso, desse artigo 26, ele fala para nós que valores da remuneração dos serviços de saúde que são contratados, eles devem ser todo mês de dezembro definido por ato do Ministério da Saúde, para garantir qualidade do atendimento, equilíbrio econômico e financeiro dos serviços, preservação do valor real das remunerações, tem que observar a disponibilidade orçamentária e financeira. Essas condições, elas precisam ser trazidas em mente. Elas precisam ser trabalhadas. Meus amigos, o SUS, ele precisa garantir a transparência da remuneração dos serviços que são prestados para ele. É dinheiro público que a gente está falando. Por isso que ele tem que adotar critérios de qualidade, mas também critérios econômicos, para não virar a festa do dinheiro público. Os proprietários, os administradores, quando a gente fala aí de uma entidade que, nesse caso, ela possa vir a ser contratada, basicamente, eles não podem ocupar um cargo de chefia no SUS, porque senão, o que vai acontecer? Vai ter conflito de interesse. Vai ter conflito de interesse. E a gente tem que evitar esse tipo de condição que eu coloco para vocês. Isso não pode ser permitido nas condições que a gente sempre traz à tona. Beleza? Vamos para mais? Vamos falar de um ponto que eu gosto bastante, que é denominado, ao longo da nossa lei, de telesaúde. Eu lembro quando a gente era adolescente, tinha telehumor, telenamoro, telesexo, tinha tudo. A pessoa tinha que ser muito carente, né, para ligar no telefone para ficar ouvindo gemido, né, e ter suas satisfações sexuais. Mas a telesaúde, ele é um sistema de prestação de serviços de saúde à distância. Ou seja, a gente usa da tecnologia da informação e da comunicação. Discutiu-se muito a telesaúde, principalmente depois da pandemia, né, pessoal? Vamos ser sinceros. A telesaúde, ela passou a ser falada disso. E o artigo 26A da nossa lei, ele foi mexido em 2022. No período pandêmico, se vocês forem ver, nós tivemos inclusões aí pela Lei 14.510, e ele incluiu um tópico aí da telesaúde. Ele fala que a telesaúde permite a prestação de serviços de saúde de forma remota para todas as profissões regulamentadas na área da saúde. Mas para que elas aconteçam, vão ter que seguir uma série de princípios. E, gente, aposta de prova. Vai cair. Vai cair. Anota esses princípios. O primeiro princípio que eu quero falar para você é o da autonomia do profissional de saúde. O que significa a autonomia do profissional de saúde?
Significa que o profissional ele tem autonomia para decidir a forma do seu atendimento, a forma como vai acontecer o seu atendimento. Se ele entender que não dá para fazer telesaúde, ele não é obrigado. Por falar nisso, o inciso 2º vai falar do consentimento livre e informado do paciente, o segundo elemento. O paciente ele também precisa ser livre para consentir com o atendimento remoto. Mas antes ele precisa saber que o atendimento vai ser remoto. Eu lembro que minha mãe ela fazia consultas do médico dela, ela tem reumatismo, e ela faz o acompanhamento. Na pandemia ela fez por telemedicina, resolveu bastante. Direito de recusa ao atendimento por telesaúde. Isso é um princípio também. E o paciente ele também pode se recusar a ser atendido remoto e solicitar o atendimento presencial. Tem uma operadora de saúde que chama Uni e termina com Med, que eu não vou falar qual é, que ela é verde. Mas o que acontece? Na pandemia mesmo, pós-pandemia, eu lembro que um dia eu estava tendo uma cólica de rim. Cólica de rim que fala? Acho que é pedra no rim, essas coisas. Tava tendo uma crise renal. E eu querendo ir pro atendimento, eles fizeram eu fazer um atendimento via telemedicina. Só que eu tava com tanta dor na hora que eu nem me liguei que eu podia ter recusado. Isso foi lá logo que começou a lei também. Eu nem tinha tanto conhecimento da lei, porque ela era recente, a gente não tinha estudado ainda. Olha que besteira. É um absurdo, porque para eles tentam otimizar na maioria das vezes. Eu com cólica eu precisava de uma injeção na veia, sei lá o quê. Mas o direito de recusa é um direito das pessoas. Dignidade e valorização do profissional de saúde. Aonde o profissional de saúde, segundo esse dispositivo, ele tem que ser respeitado. Onde o profissional de saúde ele tem que ser valorizado. No princípio da assistência segura e com qualidade ao paciente, inciso 5º, que a gente está falando, ele se dispõe que o atendimento remoto deve garantir qualidade e segurança ao paciente. Esse é um outro ponto. Confidencialidade dos dados. Até mesmo respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados dos pacientes devem ser protegidos, devem ser preservados. Universalidade de acesso à saúde. A telesaúde ela promove para nós acesso de todos os brasileiros aos serviços de saúde, inclusive nas áreas mais remotas, o que é bom. A gente democratiza a saúde. Respeito às atribuições legais de cada profissão. Ou seja, estrita observância das atribuições legais. Inciso 8º. Cada profissão de saúde, cada profissional da saúde só pode atuar dentro das suas competências. E responsabilidade digital, os profissionais e as plataformas usadas para a telesaúde, elas precisam adotar boas práticas de segurança digital. Isso é importante. Só para a gente fechar o nosso bloco, já que a gente está falando bastante da telesaúde, etc., o que eu quero falar para vocês? A telesaúde, ela democratiza o acesso à saúde. Ela é um facilitador, mas ela não pode ser imposta para ninguém. Então esse é o ponto central que a gente precisa destacar ao longo do nosso estudo. Meus amigos, espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo no próximo vídeo.